boa noite. Aí, ó, tudo é negociável ao vivo. Vamos testar os áudios, saber se vocês estão ouvindo a gente. Vamos ver quem que vai chegando. Robson Silva na área. Tamo junto. Olha aí quem já chegou. Hã? Uau, Regis. Regis também já tá junto aí. Peraí, deixa eu puxar. Meu Deus. Deixa eu puxar aqui. Andréia. Quem mais ali? Deixa eu ver se ela consegue entrar. O Regis chegando. Aí sim, Regis, parceiraço. Seja bem-vindo. Uau! Olha Oi, aí, ó. gente! Tudo bem? Tudo bem, ó. Tudo ótimo. Que coisa boa! Hoje vocês estão juntinhos aí, né? Vocês dois. Ai, Ó, que ó, inveja! ó, ó. Assim, Ai, que igual ela inveja de nasce primeiro. vocês! Na próxima eu vou estar aí na sua casa. Isso aí, Robinho! É isso aí! Na próxima vamos estar nós três juntos. Fechou, Combinado? fechou. Tamo junto. Você tá ouvindo bem daí, André? Perfeito! E vocês? Perfeito. Então tá bom. Eu tô sem fone, tá? Aí pode ser que vocês escutem uns barulhinhos aí. Gente, quanta gente linda, quanto post eu recebi, quanta marcação, quanta coisa tá Nossa. acontecendo. Vocês perceberam o rebuliço da semana passada para cá? Uhum. Perfeitamente. Meu Deus, A eu gente tá tô... acompanhando bem de, ó. De camarote. Acesso VIP. Ai, gente, mas eu tô tão feliz. Vocês podem ver que eu tô até de batom vermelho aqui em comemoração, né? Eu falei pro Fernando, vamos usar o batom hoje, mas aí ele não teve coragem. Eu falei, acho que hoje não, né? Vamos devagar. Ah, eu sou dessas, né? Eu sou dessas. Tô Você, feliz, eu extravaso aparecendo nas unhas, na boca, nos olhos, fica tudo lindo. Tudo transparece. você está ainda mais airosa, né? Esbelta, Tá esbelta. vendo? Ai, olha, gente, antes de entrar aqui nessa live, eu tava me preparando, porque eu sempre faço uma cola, né? Vocês sabem disso, Uhum, né? Ó, sempre faço uma colinha, né? já Pra gente sabia. poder ter um direcionamento aí para saber o que falar. Embora a gente já tenha conversado, ontem nós fizemos aí um toró de parpite, né? Foi. Ontem nós fizemos uma reuniãozinha ali, uma conexão entre nós três, que foi muito bom, muito positivo. Então eu estava aqui no meu momento de concentração e recebi um post da Silvia, que está aí, ó. Silvia, querida do meu coração! Que vontade de esmagar você, de tão querida que você é. Quero Eu dei um agradecer. abraço nela hoje, tá? Você Ó. deu, né? Uhum, Aproveitou, tirou uma lasquinha da Silvia. Olha aqui pra você, ó, sim. Robinho, ó. Então, vamos comentar um pouquinho, né? Nós não vamos falar o que aconteceu, Aham, mas vamos falar do que nós fizemos, né? Então, a semana sim. passada vocês perceberam que nós não tínhamos live aqui pelo Instagram do Tudo é Negociável. Por quê, gente? Porque nós estávamos fazendo a nossa primeira palestra depois dessa pandemia presencial. É ou não é, equipe? É nóis. Ó. Oh, gente! E que saudade que eu tava, passou o fiote lá atrás. Aham. E que saudade que eu tava desse aconchego das pessoas. Eu tava carente desse tipo de evento, sabe? Precisava do calor das pessoas. E Dessa quem foi na conexão, né? palestra pode levantar uma mãozinha aí, ó, tipo eu, porque foi uma coisa surreal que nós vivemos lá. Meninos, não fiquem tristes. Os únicos meninos que tinham lá eram a nossa equipe aqui em cima. Eu não sei onde é que eu tô, ou aqui embaixo. Eu não sei onde é que eu tô na posição da tela. Tem embaixo. Embaixo, né? Então a equipe tá em cima. Por quê? Porque a nossa palestra ela foi direcionada às mulheres, né? Foi um pedido muito especial de muitas mulheres que a gente conhece, né, do nosso círculo de amizades
e elas solicitaram que então o nosso primeiro evento fosse feito diretamente para as mulheres. Ó, Eliana Massola, um beijo, querida, nossa escritora, importante, presença marcante, né, na nossa palestra. Foi muito importante sua presença. A Silvia estava lá. Deixa eu ver quem mais estava lá. Deixa eu achar nós aqui pelo computador. Peraí, que eu já acho. Nós tínhamos, assim, um hall de pessoas. Mamãe ali, mamãe entrou. Beijo, mamãe. Você estava presente também. Porque a famiagem tem que estar marcando presença, né, gente? Senão a gente fica triste, né? Verdade. Então, ó, a Eliana estava presente, a Silvia estava presente. Daqui a pouquinho está entrando mais um pessoal que estava presente na palestra. Mamãe estava presente. E eu fiquei bastante contente, porque, assim, as pessoas que não puderam participar e que confirmaram a presença, elas vieram depois se justificar. Olha, meu carro deu problema, eu tive que parar na estrada, eu tive que chamar um guincho, meu marido teve que me buscar, né? Ó, eu tive prova, atrasou, não consegui chegar em tempo. E aí foram, né? Cada um tem a sua justificativa, nós aceitamos de coração, mas, gente, preciso falar, quem perdeu foi vocês. Porque tava uma coisa assim louca, uma energia surreal. A gente não pode dizer o que nós fizemos lá, porque isso... Você não vai contar na hora que você mandou nós sair? Não posso falar. Alguém aí arrisca embaixo? Porque nós não ficamos sabendo. Não. Isso aí é em off, porque nós temos que valorizar a presença das pessoas, né? Os eventos que a gente faz aqui, né, é pela web, pelo coletivo, mas tem grande parte dos eventos que a gente faz presencial. Valorizamos cada uma de vocês que estiveram lá conosco. Minha gratidão, meu muito obrigado. E hoje, inclusive, eu recebi a visita da Solange, da Sol, que esteve lá presente, dando um feedback muito positivo. Vocês tiveram feedbacks, porque vocês não me falaram, né, meninos? Eu fiquei chateada essa semana. Gente, acredito que eles falaram que eu ia ficar muito convencida. Não é verdade, porque eu já sou convencida de natureza. Não é. Na verdade, isso faz com que a gente acredite que a gente está realmente no propósito, né? Naquilo que a gente se prontificou. Porque todos os eventos que a gente faz, a gente entrega mais do que 100% da gente. Pelo menos é a nossa tentativa, né? Se de repente vocês sentiram que faltou algo, nos desculpe, nos perdoe. No próximo evento a gente vai procurar melhorar para ficar melhor ainda do que esse que aconteceu. E nós já temos uma próxima data marcada, né, gente? Dia 7? Dia 7 de janeiro. De janeiro, isso aí. Já vou falar de novo. Na palestra eu falei. E para rimar 7... E para rimar 7 de janeiro no CERT do Pioneiro. Ótimo! Com o apoio da Prefeitura Municipal, né? E do CERT Pioneiro. Gente, é incrível esse apoio que a gente está tendo. Vamos mandar um beijo para nossa parceira Luciana Silva, que está abrindo essa porta para a gente. A Lu, né? É uma querida, gente. Ó, a Silvia já está confirmada. Pau na máquina. Gratidão. Bora lá, parceira. É isso aí. Conectando com pessoas. Essa é a nossa essência, né? Nós somos pessoas, seres humanos, não nascemos para ficarmos sozinhos. Nós precisamos dessa conexão. E quanto mais nós nos conectarmos, mais a gente entende da essência do ser humano. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, quando eu comecei a conversar com as minhas amigas, quando a gente fez o primeiro post, eu fiz o primeiro vídeo chamando as pessoas para essa live de hoje, eu falei, olha, mas venha preparada, porque aqui nós vamos abrir a caixa preta. A gente vai desmistificar algumas coisas. E não é para ofender ninguém, não é para atacar ninguém, não é para mexer com a sua estrutura, não é. É para promover em você uma reflexão. Porque precisamos colocar um novo aprendizado, precisamos romper alguns paradigmas. Nós precisamos sempre estar evoluindo. E nada melhor do que a gente conhecer uma outra visão,
Não é verdade? Nós precisamos nos disponibilizar a conhecer, nos abrir a conhecer novas visões. Se alguém está falando sobre o assunto, deve ter algum fundamento, concorda? 100%. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre identidade e propósito. Eu não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, né? Não é aquela carteira de identidade, ela também faz parte. Porque ela diz num documento que você é você mesmo, né? Mas não é só isso que a gente vai falar. Então, antes da gente continuar aqui, eu quero mandar um abraço forte para o João Borges, para Ana Paula, que está aqui com a gente, para o Márcio não deixa de participar também, né, gente? Ó, beijo, vida! Para Eliana Massola, nossa escritora, para o Ângelo, da Rádio Iguaçu, que é onde a gente sempre está marcando presença, fazendo as propagandas. Deixa eu ver quem mais está aqui ao vivo. Juliano Ribeiro, eu convidei o Juliano hoje. Juliano atua na parte de informática, né? Eu mandei o vídeo para ele, falou que ele ia estar presente, participando. Deixa eu ver quem mais está aqui, gente. A Leandra, mulher linda, essa Leandra. Deixa eu ver quem mais está aqui presente. O Barbieri, sem. O Juan Moscone, meu amigo lá do Chile. Graças por todo, amigo. A Silvia, que eu já falei. Né? O Mohamed está aqui. O Mohamed. Mohamed? Você vê? Olha só, rapaz. É isso aí. É lá da Europa, gente. É lá Olha da aí. Europa. Chique, né? Nós estamos ficando chique, hein? Tá vendo? Nós estamos ficando chique. Nós temos aqui Chile, nós temos aqui Europa, Madrid. O Mohamed, ele mora em Madrid. Nós temos aqui de vez em quando, né? Alguns da Argentina passando por aqui. Então, Curitiba, São Paulo, né? Então, nós temos aí uma diversidade de gente. Além Toledo e toda a região, né, gente? Que a gente não pode deixar de valorizar nossa terra, nosso povo, né? Certo? O Agenor. Obrigada, Agenor, por estar presente. O Agenor também sempre acompanha a gente. Deixa eu ver quem mais está aqui presente. Ronaldo está presente aqui. O Regis, eu falei para ele assim, ó, você precisa assistir essa live de hoje. Vai falar muito sobre identidade e propósito. Ele falou, eu tenho prova, mas eu não vou perder. Olha aí, tá aí, tá vendo? Né? Deixa eu ver quem mais. E assim, tem mais gente que está entrando. Ai, gente, querida, Rô, obrigada por estar aqui hoje com a gente. Eu sei que você não conseguiu ir na palestra, você me disse que passou mal. Teve aí um problema de saúde, não pôde estar presente. Eu te convidei para a live de hoje. Participa com a gente aqui. E na próxima do dia 7, com certeza você vai estar presente, porque é aí pertinho de você, né? E a gente faz questão, tá? Gente, então vamos lá. Quem quer fazer as honras da abertura dessa nossa live? Fernando, Robinho. Vamos embora. Acho que uma coisa conectada à outra, né? Depois de muito a gente não discutir, mas acho que é um debate bem inteligente, né? Nós queremos provocar essa dualidade, né? A identidade e propósito. Então, quando a Andréa se referiu sobre identidade, eu acho que vem sobre superior, vem universo, tem vários nomes, né? Deus, a gente vai ter que falar sobre isso. Javé, o nome que ele vai ter com identificação, né? Então vamos começar, porque às vezes, quando não se sabe a identidade, e a gente vai se aprofundar nisso, André, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. O tempo, ele urge. Lembra que isso dá uma palestra inteira, se for levar adiante, né? O Robson comentou isso ontem, né? É um assunto vasto. A gente vai falar sobre isso aqui, né? Hoje. É como se a gente fosse dar uma pincelada, né, gente? Porque se a gente for tratar isso de uma forma mais assertiva, com mais profundidade, a gente vai ficar 2, 3, 4 horas. Né? Então, eu penso que a curto prazo,
A gente vem a trabalhar com uma palestra aí, essa galera, porque aqui é uma pincelada. Na palestra é conexão total. Total. É a Conexão e mesma coisa, energia. é a mesma coisa você assistir o futebol na televisão, né? E outra coisa é você lá no estádio com a galera, o teu time mete gol. Como que é a energia? Nossa, A nossa, vibração pal total e absoluta. a nossa palestra é assim, é interação, é conectividade, né? É conexão, é energia. Isso É mesmo. aquele negócio de você. É isso mesmo. Então, eu acho que a gente pode iniciar falando um pouquinho sobre a tal da identidade pessoal, né? Vamos falar um pouquinho sobre essa identidade pessoal, né? Antes da gente começar a falar um pouquinho sobre essa tal da identidade pessoal, eu gostaria de dizer para vocês, antes de falar o conceito disso, de citar 3 questões que a gente precisa ter em pauta, em mente, porque elas estão interligadas a esse tema, né? Primeiro, na identidade pessoal tem a pergunta: quem eu sou? Certo? Isso, Joe. Depois tem: qual é o meu dom, talento, habilidade, propósito? Você E acha que é a agora? maior dúvida? Até Uhum. podia começar com isso, né, André? E depois você volta. Mas aí tem mais uma pergunta que eu preciso Hum. concluir. Como unir essas questões todas, né? Visto a identificação e o cumprimento do propósito de vida. Como eu posso unir quem eu sou e qual é o meu talento, minha habilidade, com o meu propósito de vida? É possível essa interação, essa conectividade? É possível esse link? Então, eu Com certeza. preciso te convidar a refletir sobre esse assunto hoje com a gente, né? Porque eu tenho esperança de edificar alguma coisa dentro de você hoje. Você que está aqui, a gente não quer que você perca seu tempo de vida. Bem pelo contrário. A gente quer te ajudar a buscar essas respostas dentro de você, caso você ainda não tenha essas respostas. Certo? Então, bora lá para o conceito. A identidade. O que é identidade, né, gente? Ela permite que uma pessoa seja conhecida. Ela permite que uma pessoa se conheça. Vamos falar de um âmbito geral, tanto da identidade física quanto da identidade pessoal, né? Essa identidade, ela define o indivíduo. Nós não temos como correr disso. Eu sou uma pessoa com identidade. Robson, Fernando, né? E nós somos um indivíduo, né? E dentro disso tudo, nós temos a consciência da importância de ser esse indivíduo. Uma vez que nós temos memória, né? Que sem ela não é possível a gente reconhecer ninguém e nem se reconhecer. Certo? E de fato, quando uma pessoa ela perde, né, a memória, significa que ela perdeu a sua própria essência, a sua própria identidade. Lembra daquelas pessoas que sofrem aquelas amnésias traumáticas? Quanto isso é assustador para a pessoa não saber quem ela é, não saber o seu nome, não saber sua origem, não saber quem são as pessoas que ela confia, seus familiares, seus amores, seus amigos. É complexo demais quando a gente fala de identidade, né? E aí a gente fala que a identidade pessoal, ela passa também a ser algo muito desconhecido, né? Quando a gente muda do ponto de vista físico para o ponto de vista cognitivo. É só interromper você um pouquinho, André. Se tiver um barulho aí no fundo, nós estamos sendo atacados por dragões de Komodo. Como assim? São cigarras. Elas vêm e tá juntando ali na porta. Então nós dois estamos Sério? lado a lado, de porta fechada, respirando o mínimo possível, porque senão elas vão invadir aqui. Elas cantam querendo cantar, então vamos em frente. Bem natureza, bem legal. Coisa Que mais linda do legal. mundo, né? Dragões de Komodo é ótimo. Por isso que Sim, vocês estão aí rachando de rir, né? Sim. é. Então vamos lá, voltando ao assunto depois dos dragões de Komodo, né? Então a gente passa do ponto de vista físico para o ponto de vista cognitivo, para o ponto de vista emocional, para o ponto de vista do autoconhecimento. Ela é muito desconhecida nesse ponto, porque as pessoas temem, elas têm medo de olhar para si.
E isso eu não estou falando de uma pessoa, estou falando das pessoas de um modo geral. Porque nós já fomos assim. Eu já fui assim. Eu tinha pavor de olhar para mim. Eu tinha pavor de querer conhecer quem eu de fato era na minha essência, certo? A minha identidade, né? E quando eu consolido isso, quando eu firmo essa noção do eu me conhecer, né? A gente começa a compreender o que realmente a gente é. Nós precisamos parar um pouquinho, como eu falei hoje para uma pessoa que eu fiz o convite para participar dessa palestra, eu falei, é 1 horinha do seu tempo, é só 1 horinha. Isso vai te fazer muito bem. Não procrastine isso também na sua vida. Porque é muito comum a gente fazer isso, né? A tal da procrastinação. Porque a gente inventa milhões de desculpas para não olhar para a gente mesmo, para a nossa própria identidade, né? Eu não sei vocês, mas antes eu tinha crises fortíssimas de auto-identificação, né? Por que que eu ajo como eu ajo? Por que que eu sou como eu sou? Por que que o outro não entende o que eu falo? Mas não é por aí que a gente tem que seguir o caminho, né? É primeiro a descoberta está dentro da gente, para depois a gente partir do princípio de desvendar o outro, né? Então vamos lá. Quando a gente passa a começar a observar tudo e todos, porque a identidade, a minha identidade, a sua identidade, ela não está só dentro de mim. Ela está nas ações que eu tenho, na forma como eu trato as pessoas, a forma como eu analiso e como eu troco a minha energia com todo o meu entorno, né? Ou eu troco uma energia positiva ou eu troco uma energia negativa, que isso também faz parte da minha identidade, certo? Então é uma espécie de diálogo íntimo que a gente tem que ter, né? É uma característica que faz parte dessa nossa identidade pessoal. Quando a gente passa a olhar com mais relevância para essa questão da nossa vida, né, que tudo gira em torno da compreensão dessa nossa identidade, tudo vai girar em torno disso. Eu passo a entender um pouco mais de mim e um pouco mais de nós, certo? Agora, Robson, fala para mim um pouco dessa identidade partindo do princípio do engenharia humana. Bora lá. Deixa eu só achar aquela cola, aquela Todo pra mundo gente tem ser ainda aquela mais cola, né? assertiva, né? Olha só, você que tá aí do outro lado, você vai entender que a tua identidade, né, a nossa identidade, ela é formada por cinco etapas, tá? A gente vai começar de baixo para cima. A sua identidade ela é formada pelo que ou como as pessoas te veem. Então, você que está aí do outro lado, se preocupa demais, né, em como as pessoas te veem. Né? Como que as pessoas estão me vendo? É o que as pessoas estão pensando? É o que as pessoas estão falando? E de uma certa maneira, você sofre pra caramba. Por que eu tô falando isso? Por que a gente tá falando isso? Vou voltar lá de novo. Se a gente tá aqui hoje desenvolvendo esse trabalho, é porque a gente já passou por esse processo, a gente já entendeu esse processo. E hoje a gente tem a coragem de vir aqui, né? E nos conectar com você que tá aí do outro lado. Então, primeira etapa é como as pessoas me veem, e o quanto eu sofro com isso, o quanto você sofre. O quanto de não essa semana você que está aí do outro lado disse para as pessoas em coisas que você gostaria de dizer assim. Só para e pensa. Por quê? Porque você se preocupa muito com o que as pessoas pensam e como as pessoas te veem. É a primeira etapa. A segunda etapa é como você se vê. Para, agora. Você está do outro lado, para o que você está fazendo. Pensa, reflita. Como que você se vê hoje? Como que você se vê? Olha para dentro de você.
sem máscara, como você se vê? Que é a segunda etapa. Como eu me vejo? Você se vê como um campeão? Você se vê como alguém de sucesso? Você se vê como alguém que está verdadeiramente conectado com a sua essência? Como que você se vê? Ou você se vê como um perdedor? Você se vê como alguém que está atrapalhando as pessoas? Você se vê como alguém que não merece o que você já adquiriu hoje? Por que eu estou falando dessa forma? Porque eu já me vi assim. E é muito doído. E você que está do outro lado provavelmente está pensando, né? Como que você se vê? A pergunta é, olha para dentro de você, como você se vê? Por quê, gente? Porque isso é de extrema importância. A nossa identidade, ela foi criada dentro dessas 5 etapas. Vai ficar claro para você hoje, né? Terceiro, como a cultura. A cultura, porque assim, ó, Toledo existe uma cultura, né, André? Temos. Né? Se você vai para Cascavel, que é aqui do lado, a cidade de Cascavel tem uma cultura diferente de Toledo. Se você vai para Ouro Verde, se você vai para Veracruz, se você vai para Palotina, Iporã, Cafezal, Indaial, aí vamos indo, né? Cada cidade, cada estado, cada país tem uma cultura. E essa cultura influencia naquilo que nós éramos, somos e vamos ser. E como que é essa cultura? Olha para a tua cultura. Olha para... A gente não está debatendo aqui, né, André, nem Fernando, e nem você que está aí do outro lado. A gente não tá debatendo qual é a cultura correta, não. A gente está Não debatendo existe cultura. certo e errado, né? Exato. Cultura. Olha para a tua cultura. Para quantas coisas da tua cultura, ou daquilo que a tua família cultivou, você olha hoje e você fala assim, cara, poderia ser um pouco diferente. Olha o quanto essa cultura influenciou na sua vida. Olha o quanto essa cultura influenciou na sua personalidade. Olha o quanto essa cultura influenciou na decisão que você tomou de um trabalho, na decisão que você tomou de um relacionamento, na decisão que você tomou para escolher o seu time de futebol, por exemplo. Faz sentido que tudo isso te influenciou? E de uma certa forma, a gente nunca parou para questionar, para perguntar, né? Para conflitar isso. Para e pensa, você que está aí do outro lado. Faz uma autoanálise, né? A gente sempre usa assim, ó. Pare, pense, reflita. Faça uma autoanálise. De quantas coisas na tua cultura, que é aquilo que você vivenciou, você olha hoje e você fala assim, ó. Cara, poderia ser um pouco diferente. Ou poderia ser assim, ou poderia ser assado. E o quanto isso influenciou na sua vida. O quanto isso influenciou naquilo que você é hoje, naquilo que você acredita, naquilo que você vivenciou, naquilo que você passou para os teus filhos, para os teus netos, para os seus amigos, né? Para a comunidade onde você vive. Ok? E agora a gente vai para o quarto, que é pai e mãe. Pai e mãe também fazem parte da nossa identidade. E o seu pai, a sua mãe, não sei como é a relação tua. Você que está do outro lado, não sei como que é a tua relação com teu pai ou com tua mãe. Porque a minha relação com meu pai sempre foi uma relação muito conturbada, até eu entender como funciona o ser humano, até eu entender sobre a engenharia humana, até eu me dedicar a estudar e entender, que talvez você não entenda, porque talvez você tenha um relacionamento conturbado com teu pai, com a tua mãe, talvez você tenha um relacionamento conturbado com os seus filhos, talvez você tenha um relacionamento conturbado, sei lá, com seus amigos. Olha para a tua vida e entenda de uma vez por todas. Quando você entender isso, e verdadeiramente você olhar para o teu pai, olhar para a tua mãe, entender que eles deram o melhor deles
para com você. E que eles fizeram aquilo que estava ao alcance deles. E de verdade, você entender isso e você conseguir olhar dentro dos olhos lá do seu pai, da sua mãe, dar um abraço neles e falar assim, cara, eu te agradeço, porque você foi o melhor pai e a melhor mãe que eu podia ter. Por que eu tô falando isso e batendo nessa tecla? Porque a gente sabe o que a gente está falando. As maiores crenças, 80%, pasmem, você que está aí do outro lado, pasmem, 80% do que você é hoje, do que nós somos hoje, tem a ver com seu pai e com a tua mãe. E se você não entendeu isso, você precisa entender. Sabe por quê? Porque para você se conectar com a porra toda que tá aí dentro, para você se conectar, né, Fernando? Com o que de maior tem aqui dentro desse coração, aqui dentro, aí dentro da Andréia, você precisa aceitar o pai, a mãe que você teve. De verdade. Você precisa perdoar o que você precisa. Porque eu sei. Você acha que a gente não sabe o quanto de perdão você precisa liberar? E tudo isso tem a ver com a sua identidade. Você já tinha alguma vez na sua vida, você tinha parado para pensar nisso? Você tinha parado para pensar o quanto isso influenciou no que você é hoje? E aí, André, a gente vai para quinta, né? Que é, pasmem vocês, gente, tem coisas que a gente não discute. Time, futebol, religião, a gente não discute, sacou? Cada um tem o seu, cada um, e tem tudo a ver com as crenças, de tudo que a gente está falando aqui, tudo isso influenciou. No seu time de futebol, em tudo na sua vida. Só que a grande sacada, e que é o quinto passo, e que é só isso que você precisa entender, porque quando você entender só isso de verdade, algo aí dentro vai mudar. Então, ouça com atenção. Lá na Bíblia está escrito, nós, ou você, homem, mulher, é feito a imagem e semelhança de quem? Do Criador. De Deus, do Javé, Iavé. Tem quantos nomes? Nós somos feito a imagem e semelhança de Deus. Ok? Faz sentido? Total. A sacada é, se nós somos feito a imagem e semelhança de Deus, nós somos a extensão de Deus. de Deus. Sacou? Mas uma grande maioria de nós, a gente vive uma vida como se fosse a caca do cocô, do cavalo, do bandido. Uhum. Agora, você que está aí do outro lado, para e pensa. Isso é um processo, gente. Porque uma coisa é você entender. Outra coisa... Não, uma coisa é você olhar e validar. E entender de verdade. Outra coisa é você levar isso para dentro de você. E outra coisa é você vivenciar. Agora, se você entender de tudo que a gente vai falar aqui hoje, pode ser que as pessoas vão falar assim, tá sendo arrogante, né? Tá sendo arrogante. Mas eu vou te falar de corpo, mente, coração e espírito, que a gente falou sobre isso ontem. Se você entender só isso, que você aí, que tá do outro lado, que o Fernando, que a Andréia, que o Hoff, que todas as pessoas, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a extensão de Deus. Para quantos nãos essa semana, ou mês passado, ou esse ano, para quantos nãos você teria dito sim na sua vida? Para, Exatamente. pensa, reflita sobre isso. Isso é a tua identidade. Isso é a nossa identidade. Vai, André. Então agora resumindo, a nossa identidade é composta por 5 questões. A primeira... A primeira é, nem vou olhar no celular, tá aqui na minha mente já. Fala. Sacou? Primeira é, o que as pessoas pensam de você? Uhum. O que pensam de você? O que pensam de você? A gente se preocupa demais com isso. A Segunda é, segunda. o que eu penso sobre mim? Uhum. A terceira é, o que a cultura da minha
cidade, da minha comunidade, do meu país, pensa sobre mim. Influencia. A E quarta, pensa sobre mim. A quarta? Deixa eu lembrar, Fernando. A quarta é a minha família. O que o meu pai, o que a minha mãe pensa sobre mim. e a E quinta, a quinta é o que Deus, o que Javé e Yahvé, não sei no que você acredita. O que o sistema, não sei. O que o sistema pensa sobre mim? O que o sistema pensa? O que Deus pensa? O que Yahvé pensa é: você, ser humano, homem e mulher, é feito a minha imagem e semelhança. Você é a extensão de mim. Aí a pergunta que não cala é: por que nós, Andréia, Fernando, Robson, por que a gente viveu uma grande parte da nossa vida agindo, vivendo como se a gente fosse a caca do cocô do cavalo do bandido, igual uma grande maioria das pessoas está vivendo hoje? Gente, porque existe um sistema, ok? Um sistema que nos direciona para isso. Agora, quando você tem autoconhecimento, é autoconhecer-se, é saber que você é o ser mais perfeito, que você é a imagem, que você é a extensão de Deus, que nós somos. E aí, com o nosso trabalho, com as nossas ferramentas, com essa conectividade, que é isso que a gente faz, é conectar você com a sua sua essência. essência. Para e pensa assim, ó, você que está aí do outro lado. Já estou finalizando, André. Olha só, como era a sua vida, porque teve um momento da sua vida e da minha vida e da vida do Fernando, da André, que a gente estava conectado com a porra toda. Como você viu? Hoje fiz essa pergunta para uma pessoa, ela, cara, eu era assim, eu era assado, eu era papapá. E aí? Quando foi que você perdeu isso? Porque eu e nós do Engenharia Humana, nós sabemos o que a gente está falando. Uma grande maioria das pessoas perdeu isso no processo. Essa conectividade, essa extensão de um todo, de entender que você, de que nós somos a extensão de Deus. E o nosso trabalho hoje na Engenharia Humana, gente, é ajudar você, que está aí do outro lado, a se conectar com você de uma forma muito simples. A sacada é, você vai chorar pra caramba, né, Fernando? Tem momentos aí de descoberta, né? É vertiginoso quando você entende, mas não é a engenharia que está implicando ou aplacando para você uma metanoia. O que a gente vai fazer? Epa, eu quero enxergar um pouco mais. Porque é o seguinte, o que vocês têm que entender é o seguinte, não é mais um pouco do mesmo. A cultura que nos foi posta, e está tudo certo, era o que tinha de momento. Não podia se questionar. Você vai fazer isso e vai testar isso e vai funcionar desta maneira. E não se abrir espaço. Lembrem bem que cidades foram transformadas em volta de templos. Primeiro vieram as terras, depois veio a Revolução Industrial, acho que a gente estudou sobre isso, ou você que está chegando agora já deve ter vivenciado isso. E quando a gente percebe que essa é a cultura que o Robson, é só dar uma antemão. Quando fizeram a rodovia, uau, que legal, isso é um progresso. Não, isso foi feito para chegar mais rápido na indústria. Então, quando você entende a sistemática do que está por trás do jogo, o que a gente chama da cultura, o que levam, é justamente para levar você a pensar. A engenharia vai colocar essas questões para você mesmo fazer a reflexão. Você vai chegar a uma conclusão maravilhosa. Você fala, mas, uau, você vai passar um pouco mal. Depois, você vai entendendo, vai aplicando. A gente vai a campo com você aplicar. E coisas maravilhosas acontecem. E eles estão perguntando, provavelmente lá, né, André, do outro lado, as pessoas estão pensando assim, mas como que eles fazem isso? Gente, como que a gente faz isso? Com ferramentas simples, que a gente estudou, que a gente testou, estudou, testou,
né? E tudo que a gente falar para vocês é porque a gente estudou e a gente tem aonde a gente achou. A gente vai, de uma certa forma, te levar a ir lá para você entender. Sacou? Não é, você tem que fazer, não. Você vai entender. E, pasmem, todas as respostas sempre, 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 sempre estiveram, estão e estarão dentro de você. O nosso trabalho é muito simples. É só aplicar as ferramentas e te ajudar você a se conectar com a sua melhor essência, com a sua maior versão. E quando você faz isso, sua vida muda, sua energia muda. As pessoas, não é que as pessoas mudam, as pessoas vão começar a perguntar pra você assim, o que você tá tomando? O que você tá fazendo? Como Dá um assim? pouquinho desse trem aí. Não é? É Dá um muito pouquinho legal. desse trem aí que você tá tomando, também quero. O que você usa? Amor, conexão. É isso Uau. aí. Gente, então assim, pegando todo esse gancho do Robson, falando um pouquinho sobre a questão cultural, né? Voltando um pouquinho lá atrás, mas para fazer essa conexão, já esse alinhave, né? Quem costura sabe que a gente vai alinhavando as coisas, né? As nossas etnias, o que define a cultura da nossa localidade, da nossa sociedade, da nossa cidade, são as etnias que se acomodam no local, né? E quando você tem algumas etnias, você segue a raiz daquelas etnias. Por isso que muda o comportamento e a cultura de local para local, né? Uma outra coisa que o Robson falou, né? Nós somos criados, né, por um artista universal. Nós somos Deus. Nós somos uma extensão, nós temos o poder e a energia que emana de Deus, do Senhor. Nós temos a energia, a sabedoria para conquistar o que nós quisermos. Deus não é onipresente, onisciente? Se nós somos uma extensão de Deus, logo nós temos toda essa energia, toda essa vibração e todo esse conhecimento. Mas por quê que então você não consegue acessar o que você precisa? O que será que acontece aí dentro? Se nós somos uma extensão do nosso Criador, que você não consegue se conectar com essa essência. Aí vem a situação que o Robson acabou colocando, que existe um controle social que quer, não sei, pode ser benéfico ou não, porque se não existe um controle social, pode virar uma anarquia também, né? Mas quando a gente começa a entender que existe esse controle social e que tudo bem a gente andar na linha de acordo, né, com o controle social, mas andar na linha não significa bloquear a nossa mentalidade. Andar na linha não significa que nós não temos o direito de aprender um pouco mais, que nós não temos o direito de acessar o que nós quisermos, certo? Você pode sim andar na linha, você pode sim ter a sua religião, ter a sua crença, né, ter a sua comunidade, a sua sociedade e conseguir acessar a riqueza que o Criador promoveu para a gente. Por que não? Isso não é errado. Ter dinheiro não é errado. Ter conhecimento não é errado. Ter sabedoria não é errado. Mas tudo vai depender se você está disposto a pagar o preço. Porque tudo tem o seu preço hoje. Nós, quando começamos a desenvolver esse projeto de engenharia humana e trabalho na internet, não pensam vocês que a gente não enfrentou um monte de dificuldade, um monte de gente jogando areia em cima das nossas ideias, dos nossos sonhos, né? E as pessoas que mais jogaram areia são as pessoas que mais nos amam, né? Isso que eu ia falar agora. Exatamente, são as pessoas mais próximas a nós. São as pessoas, mas sabe por que essas pessoas, a nossa família, os nossos amores, os nossos amigos fazem isso? É porque eles têm medo que a gente quebre a cara. Qual é o problema da gente quebrar a cara? Deixa a gente se quebrar, a gente se conserta de novo. Porque nós aqui já sabemos o caminho de volta. E é isso que a gente quer ensinar para você.
É Mas, voltar quando você se quebra, é você identificar qual é o seu caminho de volta. Porque você se quebrar faz parte também. Eu não sei quem estava presente na palestra lá vai lembrar, né, que eu falei que poucas pessoas aprendem no exemplo. A maioria de nós aprende na dor. na E a gente vai porrada. ter que dar com a cara no muro. A gente vai ter que ficar caco. Mas depois a gente vai se consertando devagarzinho e vem muito mais forte. Não é no ponto Mas não é no ponto do remendo do osso que ele não quebra nunca mais? é mais rápido e mais forte. Exatamente. O Tem uma osso ele frase que vai diz quebrar em assim, outro lugar, mas aonde ele mas se ali não remendou, quebra ele mais. não quebra mais. Diz assim, ó, eu usava bastante essa frase, faz algum tempo que eu não uso. Principalmente com as pessoas que estão mais próximas a mim, né? Quanto mais você me bater, quanto mais você me bate, mais forte, mais rápido eu fico. E é verdade. E é real isso. É pura verdade. Né? Nós temos que ter essa consciência. Ó, uma pessoa me chamando aqui porque já sabe do trabalho que a gente desenvolve e a gente não tem horário, né, para atender as pessoas, não é verdade? Só deixa eu informar que a gente está em live, que depois eu chamo ela. Neide, querida, um abraço. Depois eu falo com você. Ai, meu Deus do céu. Só um pouquinho, gente. Falo com você. A Porque aqui jornada, ao vivo é assim, né? Ao vivo é assim. a jornada de autoconhecimento, ela dura 7 sessões. Mas eu falo assim, nossa, mas eu tô com 46, foram 7 sessões, para eu poder descobrir a jornada. Por isso, a expressão choro e muita dor. Sobre a verdade, é muito mais sobre isso que você vai ver dentro dos bastidores, tá? Nem tudo pode ser dito, nem tudo pode ser revelado. Como disse André, o pouco que já é comunicado, o pouco que já é exposto, porque rolou uma parada seguinte, a gente sabe do nosso propósito. Eu posso dizer, pelo meu irmão, pela minha irmã, André, a gente sabe do nosso propósito. Mas para chegar até isso, você primeiro vai ter que saber quem você é. Com a sua identidade, né? Então não tem como essa jornada, se você não fizer, não souber o quem, você não vai saber o como você vai ter que atuar. Uau! Mas eu tenho uma noção, uma ideia, eu sei que a sintonia e o nível de percepção de quem está aqui vai sacar mais disso. Mas eu sei já quem eu sou. Eu também achava que sabia. Mas olha só, me foi impedido de eu acessar coisas dentro de toda uma vida, tá? Então é muito distante, através de sacrifícios, através de pagamento, você tem que comprar um passe para ir falar com Deus. Eu vou intitular isso, tá? E, enfim, você tem que pagar, você vai ter que sofrer, você vai ter que ralar. É lógico que existem princípios que você pode deixar a sua alma um pouco mais sensível, mas é diferente. É ali, o professor acabou de falar, Conexão direta. é conexão direta. Como? É muito simples. A ferramenta, você vai adquirir ela dentro do processo e você vai fazer isso imediatamente. É revelador, é libertador. É muito mais do que isso. Então a jornada do que esse povo aqui está querendo dizer, que no andar da carruagem, quando as coisas, elas acontecem, as quebradas, os latidos, né, e tudo mais, Grunhido. porque, sim, algum vidro quebrado, né, a Andrea disse, fere sim, mas a volta para casa, tá tudo pronto, tá tudo esperando você, com vestes novas, com umas sandálias novas, um anel, Um abraço. com um abraço. E, cara, quando você encontra isso, é fantástico. Você Eu muda a posso tua fazer isso, postura. André, posso fazer isso agora? Claro. É imediato. Mas fala, nossa, isso é loucura. Sim, a linguajar do que ele usa com a gente é loucura. Se você for prestar atenção
no enviado, o Messias, ou o Filho amado, né? Ele veio para dar uma controvérsia. Ele mesmo disse, eu vim para trazer a espada, né? Para confundir os sábios. É sobre isso, tá? De novo, não é um ataque, é só o entendimento do que você você leu como bêbado. E eu também fiz isso durante muitos anos. E me ensinaram a ler assim. Ó, lê isso aqui assim. Daí esse cara pegou, não esses mesmos textos, mas pegou a vida, a prática. Como é que você enxerga isso aqui? Então, eu era o cara defensivo, o cara odioso. O mundo me deve, porque me foi cobrado, certo? Reagia a tudo e a todos, né? Andréia, então, poxa, poucos amigos. Não é... você vai dizer assim, mas agora você é blindado, você não se machuca, você não se fere. Não, não, porque o mundo não deve. Aí você vai falar, nossa, vocês são um bando de felizes. Mais ou menos isso. Acertou. Né? Uau, porque prosperidade tem muito a ver com as ferramentas que é passado e que foi passado para mim, que eu sou resultado de micro resultados. E a soma deles faz uma coisa gigantesca. Olha só, esse projeto, ele começou de um papel, hoje ele tomou proporções grandiosas, a gente vai revelando aos poucos aí para você, e você vai poder participar disso, você vai adiantar a sua vida como nós fizemos. Né? Como adiantar? Você acabou de falar que está com 46, eu remi o tempo que eu perdi. Mas fala para ano, eles quando você fez o processo. Quando? Com quantos anos você fez o processo? Eu fiz com 44 para 44 anos. 44 anos. E você levou 44 anos para ter acesso a uma vida diferente, que depois, e no seu caso, quando a gente desenvolveu o projeto, ele era em 10 encontros, eram 10 semanas. Hoje ele é em 7. Nós conseguimos diminuir um pouco mais ainda, remir um pouco mais o tempo ainda. Então, de 44 anos que você viveu, você conseguiu remir o tempo em 10 semanas de aprendizado, de transformação, que te levou, inclusive, a um reposicionamento profissional, não foi isso? Exatamente. Uma das dores que eu tive, Fernando, eu sou a testemunha maior do engenharia, foi do tempo que eu perdi. Foi um tempo perdido. Muito tempo. Então, quando você sai depois dessa liberdade, e quando me perguntaram o que foi que você ganhou aqui, que eu ganhei o alvará de demência, né? Que bom, né? Porque de desaprovação, de bonzinho, de fazer tudo o que me pediam, exatamente. Eu era o cara que podia julgar você. Todo sem pensar em você, né? Então era legal umas orações assim, né? Eu falava assim, puxa vida, obrigado, porque eu não sou igual a André que pensa assim. Eu não sou pecador igual o Robson, que vai na noite cantar. Nossa, que absurdo, eu não faço esse tipo de coisa. Amém. Obrigado, porque hoje eu ganhei bem pouquinho, mas esse pouquinho eu vou guardar ele e vai me sustentar mais amanhã. E se eu só ficar com esse pouquinho o mês inteiro, eu vou ser muito feliz. Uma porra que era assim, tá? Só pra vocês saberem, não funciona, parceiro, não é assim, caralho. Não. Então, olha só, não dá certo. Então, quando me deram uma varada, assim, cara, você é livre. Aí eu disse assim, eu posso ter uma outra profissão para mim ganhar um pouco melhor? O que você quer fazer? Essa pergunta foi dificílima para responder. Eu não sei o que eu quero fazer. Eu fiz isso aqui, até aqui. Então, desenterrar talentos. Está tudo aí dentro. Está bem aqui, é bem acessível. Fernando, mas eu não ouço. Você vai aprender a ouvir essa voz que vai falar com você e vai te dizer exatamente o que você tem que fazer. Não, você faz exatamente o que você quer fazer. Lógico, parceiro, lógico. Esse cara aqui é um exemplo de loucura que ele veio. Logo, logo vocês vão entender. As profissões. Mas como dizia, eu achava errado.
Você, nas minhas orações, olha só, deixa eu voltar só um pouquinho. Ai, que legal, que eu não sou o Robson, que já teve 30 profissões. Eu tive uma por mais de X anos. Nossa, eu sou o cara. Putz, cara, que merda. Porque em tempos de habilidade, esses são os talentos. Então, música, sobre cantar, sobre se conectar com pessoas, isso é fundamental, porque você não vive sem pessoas. Se você tem um projeto, você vai depender de pessoas, você vai depender de profissionais. Se você não for legal com elas, elas não vão ser legal com você. Mas não é sobre ser bonzinho, é estar conectado. Você pode mostrar a sua essência da melhor forma. Você pode continuar amando. Ah, mas você vai continuar tomando porrada. Não, você não entende que está tomando porrada, não consegue, não entende, porque o olhar que eu tenho hoje, ele é sem julgamento. Experimenta fazer esse exercício. Eu vou quebrar aqui tudo, tá? Depois vocês me catam lá fora. Experimenta sentar com uma pessoa, escutar ela por 10 minutos sem julgamento. A sua cabeça vai lá. Eu acabei de falar, as orações já faziam disso. Meu Deus do céu, você vê pornografia. Você deve ser aqueles caras meio. Você já imaginou um médico te dando diagnóstico? Olha, olha com essa cara, pô, caramba. Então você vê a profissão para te dar uma notícia para você poder ser seguro, é você quem vai ter que decidir. E você pode decidir. O tempo todo você pode decidir com a autorização do superior. Autorização. Aí ele vai falar assim, poxa, mas ele te dá tudo? Hein, André? Ele te dá tudo? Quem? O Criador? Sim. Tudo o que eu cocrio dentro aqui da minha cabeça, que eu coloco a minha energia, eu consigo mentalizar isso, criei dentro de mim, isso vai ser externalizado. Agora, o quando é quando eu estiver preparada, mas o como eu já sei como vai acontecer, porque tá tudo pronto já. Eu já vivi aquilo. Eu já vivi aquilo. Uau. Né? Então vamos lá, nós temos algumas perguntas aqui, tá? Vai. Vou deixar essa aí para a gente pensar e responder. Ó. O Agenor perguntou assim: a gente está falando muito sobre identidade. Identidade também tem a ver com personalidade, com o que nós trabalhamos, identificação da personalidade, certo? Então a pergunta é: a personalidade se muda ou se molda? A personalidade não se muda, ela se molda. O nosso trabalho, falando sobre personalidade, é você olhar para dentro de você, entender quais são os seus hábitos, para onde que a vida toda estava direcionado o teu foco, qual é, sem máscara, a tua maior motivação, aquilo que te move. Porque se eu não tivesse entendido isso, eu não teria tomado as decisões que eu tomei nos últimos 2 anos. E aí você vai entender o que te estressa, por que te estressa e pasmem, como eu saio mais forte e mais rápido do meu estresse. Aí você que está aí do outro lado, qual que é o que mais mata no mundo hoje? É o estresse. Mas sabe por que você se estressa? A Genor, o nome dele, né? É. Sabe por que você se estressa? Pra caramba. Porque você sofre pra caramba. Porque eu sei o que eu tô falando. A gente sabe, estudou isso. Porque você não entende. Você entende sobre muitas coisas, mas você não entende como verdadeiramente você funciona. Quando você entende verdadeiramente como você funciona, você tem mais conexão de você com você. Você tem mais qualidade de vida. Você tem mais assertividade com você e para com as pessoas. Então não vamos entrar muito nesse mérito, porque essa é uma das ferramentas que faz parte do nosso processo de mentoria, né? Certo? Meio segundo. Está tendo muito esforço físico, mental, e não está tendo resultado. Aí entra o bloqueio com a personalidade.
É isso Não aí. tem identificação. E É a outra diferença coisa. de força e esforço. Duas coisas diferentes, tá? Ó, na palestra, eu vou dar uma pinceladinha aqui, eu falei o seguinte na palestra, que nós desenvolvemos a nossa personalidade, né, nós desenvolvemos a nossa identidade desde o período da concepção, tá? No ventre da nossa mãe, até depois que a gente nasce aos 5 anos de idade. Então, nós temos várias influências, inclusive influência do meio, da sensação que nós temos de acordo com o meio em que nós vivemos. Isso também vai transformar, né, moldar a nossa personalidade, tá? Mas se você quiser saber um pouquinho mais, deixa aqui no direct, que depois a gente volta a falar com você, a gente te chama, né, e vai te informar exatamente como funciona tudo isso nos bastidores, tá? Porque se a gente entrar nesse mérito, nós perdemos o foco da nossa live, que é a identidade e propósito. Então, uma vez que a gente identifica, né, essa nossa identidade, essa nossa essência, que nós somos frutos de um criador universal, que é o artista mais harmônico desse universo, que ele não fez nada errado, que ele nos fez o quê? A identidade e semelhança, não é? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança dele, que nós somos uma extensão, que nós temos esse poder, essa energia. Logo, a Genor também colocou lá, você é o que você pensa também, mas não adianta só pensar e não acreditar, certo? Não adianta só você jogar pensamentos aí para o universo e acreditar que isso vai ser o suficiente, não. Porque nós temos o nosso papel aqui, nesse plano, nessa terra. Se nós não fizermos o mínimo de esforço, nada vai acontecer. Você mentalizou, você co-criou, mas você agiu para que aquilo fosse. É no caminho. E Exatamente. olha como que isso é transformador, né, André? Eu sempre, desde gurizinho, eu debati isso. Cara, você ficar pensando, que eu vou ganhar dinheiro, que eu vou não sei o quê, que eu vou não sei o quê, se eu não tirar a bunda da cadeira e não ir fazer, não funciona. As pessoas falam assim, pra você que tá aí do outro lado, tá? Eu amo meu filho. Tá, você ama? Ama de verdade? As tuas atitudes estão comprovando que verdadeiramente você ama o seu filho? Porque tudo começa com um pensamento, tá aqui na nossa mente. A gente, de uma certa forma, a gente imaginou um dia que a gente ia trabalhar com isso. André, Fernando e eu. E depois tem as ações. E são as ações que falam mais. É você levantar a bunda da cadeira, é você ir lá, acordar 4 horas da manhã, é você estudar, é você participar das palestras, é você aplicar aquilo. Agora a pergunta que eu te faço, você está só pensando e esperando que a coisa aconteça? Não vai Não acontecer. está escrito isso lá, tá? Pode procurar. Ele Não tem diz, nas vá escrituras e que você tem que fale. ficar esperando que Deus Vá faça tudo por porque você. você vai encontrar tal coisa. Vá. O único que contestou foi Jeremias, né? Ele disse assim, você vai ficar aí esperando? Tá, no dia seguinte tinham 400 pessoas a qual ele precisava falar. Aí, abra a boca. Então é ação, ok? Ação. Mas Cocriar e agir. Cocriar no e agir. no caminho você vai encontrar quem. Se você não souber quem você é, você não vai saber os comos. Porque não vai alinhar os pensamentos, você não vai saber se comunicar. Mas é só falar. Não, você tem que entender o outro também. Para daí caminharem juntos. Aí você concretiza as coisas. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa pessoa aí embaixo, para ela, o que a gente acabou de falar sobre tudo, boas partes das realizações que teve em uma semana que a gente testou, foi ralado gordura. Então foi 10% de mentalização e 90% ralando. 90%, tá? E não é só com essa pessoa ou comigo. Ela é líder. Acho que passam umas 15 pessoas por dia naquela mesa ali. E a coisa acontece, tá, parceiro? Ela, no final do dia, mais tardar, tá ali, realizado. Mas é 90% transpiração. Exatamente. Não tem como você conseguir alcançar um objetivo ou se transformar se você não tiver ação para que aquilo aconteça. Como o Robson falou,
é levantar às 4h30 da manhã para poder estudar, né? Desenvolver uma proposta e colocar ela em ação no decorrer do dia. Se você levanta mais cedo que todo mundo, você sai na frente. Quando as pessoas estão acordando, você já executou, certo? Então, você precisa ter na tua mente que você vai ter que abrir mão de certos hábitos, que você vai ter que se transformar como ser humano, né? Agora, o como fazer isso é onde nós entramos. O como você vai desenvolver tudo isso é as nossas ferramentas que vão te direcionar. É o nosso processo de mentoria de 7 encontros que vai te direcionar. Tem também um outro comentário aqui que a Silvia colocou. Ela disse o seguinte: acredito que os paradigmas, crendices familiares foram nos limitando também. Com certeza. Mas não temos como culpar ninguém. Porque as pessoas, elas nos dão tudo o que elas têm. Então, se não conseguiram entregar além da nossa expectativa, é porque elas não tinham. E a gente tem que entender isso, né? Sem julgamento. Nem todo mundo é como você. Nem todo mundo age e pensa da mesma forma. Aí é que vem a beleza desse universo. Nós somos seres únicos, distintos. Nós temos personalidades semelhantes? Sim, né? Porque nós temos padrões de comportamento, que isso pode se moldar positiva ou negativamente. Isso é fato. Mas o que aconteceu conosco, os paradigmas, as crenças que foram instauradas dentro da nossa personalidade, da nossa identidade, existe sim uma maneira de se quebrar isso, ressignificando as coisas. E nós sabemos o caminho para te direcionar. Antes da gente seguir, que eu tenho um assunto aqui ainda para tratar, eu gostaria de mandar um abraço bem apertado e um beijo, porque entrou muita gente aqui, tá, gente? Então, entrou aqui Dene, obrigada por estar aqui com a gente. A Keila, obrigada por estar aqui com a gente. O Roberto Heráclito, nossa, quanto tempo que eu não te via por aqui. Obrigada por você estar aqui com a gente. O Ricardo Belder, Ricardo, gratidão, gratidão. Muita gente eu conheço pessoalmente, tá? O Eduardo Pierin, obrigada, meu amigo. O Eduardo veio lá de Umarama, tá morando em Toledo agora. O Carlos Marcos, que já é uma pessoa que está sempre aqui com a gente, que vocês já mandaram vários beijos para ele, né, gente? Mais um. Mais um. O Wilson também está aqui, o engenheiro. A Lu, que chegou e a gente não pôde mandar beijo, porque ela estava no meio do vucu-vucu ali do assunto. Lu, um beijo, minha querida. O Bernie, obrigada, Bernie, por estar aqui também com a gente. A Lourdes Peroto, obrigada por estar aqui. Olha aqui, Sérgio Pioneiro! Está aqui acompanhando a gente ao vivo. Gente, muita gente. A Regi, minha amiga psicóloga lá de Maringá, obrigada por estar aqui. José Daniel está aqui, que já é um dos nossos seguidores também, que acompanha tudo, né, com a gente. Obrigada, gente, por estar aqui. O carinho é imenso, vocês não imaginam a diferença que vocês fazem na nossa live. Se vocês tiverem aí alguma pergunta, manda que a gente vai respondendo, tá, gente? No decorrer do assunto, a gente linka para estar respondendo. Evoluir é preciso. Parabéns pela live. Obrigada, Genor. A produção disse assim, ó, vocês têm no máximo 6,55 segundos. Sério? Segundo? Meu Deus, então vamos lá para encerrar, né? Não, tenho aí... 6 minutos, ponto 55 segundos. Ah, tá, 6 minutos. Então ainda tem tempo para falar, para a gente se despedir, inclusive, né? Ok, a gente falou sobre identidade, né? Então, eu tenho como saber o meu propósito se eu não me conheço? Não tem como. A gente consegue identificar o propósito se a gente não se conhece? Como? Não aí tem como. Senão você não escuta a voz do eu sou. A gente mata aqui o próximo assunto, né? Então, assim, quando a gente vai falar sobre... Pode falar. Olha só como que é um gatilho, né, André? Viu agora aqui. Exemplo. Eu sei onde é Goiânia. Eu sei que existe Goiânia, eu sei que existe a cidade de Goiânia. Vou usar um exemplo. Show? Agora, como que eu chego em Goiânia? É como se Goiânia fosse o meu propósito. Tem como eu chegar em Goiânia
se eu não sei a minha identidade? Se eu não tenho essas informações? Se você não sabe o que Claro, você vai fazer ainda lá, tem né? como? Não tem como. Eu acho bem complicado. Porque a história se repete. Você vai chegar em Goiânia, vai ter os mesmos problemas de Toledo. A cidade não vai mudar você. Porque não é o lugar, é você, né? Isso. Mas a gente Então precisa você de ser mudou de casamento, né? Tudo isso, André. Se for esse assunto, extensão, identidade, mudei o casamento. Experiência própria. E Deu daí? merda. É. Por... Só Sim, mudou de lógico. pessoa, de parceiro, mas os problemas Sim. continuaram os mesmos, né? Porque o problema não Porque é o parceiro, né? são problemas, né? A identidade faz você resolver problemas. Foi Conhecer a uma sua descoberta, identidade, né? conhecer a sua identidade, justamente. A gestão de emoções faz você resolver problemas numa velocidade maior. Aí você fala assim, vocês gostam de problema? A gente gosta de problema. A gente gosta de resolver. Da dor. Não, a gente gosta de problema porque tem uma recompensa de trás do problema. A Quando gente dizem entendeu isso. assim para mim, mas você é gerente. Gente, você sabe o que significa gerente? Gerente é aquela pessoa que só resolve pepino dos outros. Então eu sou uma solucionadora de problemas. Manda aqui que a gente resolve, não é verdade? Deixa pra nós. Bora lá. É Já tô isso. acostumada. Mas então, assim, para a gente falar um pouquinho sobre propósito, eu preciso entrar numa versão que é o ser humano, né? Que nós temos que saber que nós, seres humanos, somos o único organismo vivo, capaz de pensar sobre si mesmo. Olha só, sobre si e sobre a sua identidade. Olha que profundo isso, né? Porque nós estamos aqui num nível já de pessoas, Uhum. né? Então eu posso falar um pouquinho sobre essa parte da ciência, sobre essa parte do eu, né? E aí, para a gente poder falar um pouquinho sobre propósito, como eu falei, a gente precisa saber primeiro a nossa identidade. Descobrindo isso, o que significa essa palavra, então, propósito, né? A palavra ela tem um intuito assim de saber o que é finalidade. Qual é a finalidade? Propósito é qual é a sua finalidade? O que você realmente quer? O que te move? Né? Diz que uma pessoa com propósito é aquela que tem um objetivo de vida. Então, qual é o seu objetivo de vida? O que faz você levantar da cama todos os dias? O que te dá tesão? É isso que é o teu propósito. É realmente isso. Ter propósito é se envolver e descobrir que você ama e o que lhe faz feliz. É simples. Só que, antes disso, você precisa saber quem de fato você é. O que de fato você veio fazer aqui. O que você quer. Qual é o ponto do ovo que você gosta de comer. Certo? Quem estava na Sim, palestra vai saber do que eu estou falando. sim. Né? Essa é para poucos. E aí, assim, da minha parte, eu quero finalizar dizendo umas situações que vai fazer você repensar em algumas questões, né? Quando nós nos despedirmos hoje aqui dessa live, tá? Eu gostaria muito de te convidar, você aí que está desse lado, que está nos assistindo desde o começo ou que entrou no meio, que não sabe nem do que nós estamos falando, quem a gente é, né? Acompanhe o Tudo é Negociável, que você vai saber do que nós estamos falando. Mas eu quero te convidar para que você tenha um diálogo interno com você a partir desse momento da despedida da live. Que você olhe para você e que você acolha, se acolha e também acolha quem você está se tornando, tá? Aí entra muito uma questão de culpa, né? Se perdoe. Você não sabia o que você estava fazendo. As pessoas não sabiam o que estavam fazendo com você até esse momento, tá? Então se olhe com mais carinho, tenha mais responsabilidade sobre as suas escolhas a partir de agora. Mas não com aquele quesito de culpa. Deixa essa culpa de lado.
tá? Vamos olhar com um pouco mais de amor para a gente mesmo. Enxergue os aprendizados que você já teve até agora, porque eles são importantes para a sua história, eles fazem parte dessa sua história. Os tropeços fazem parte dessa sua história, foi o que nos trouxe até aqui, certo? E aceite essa sua história, porque se você não aceitar, você não vai se emancipar nunca. Nunca vai acontecer. E para poder seguir, né, com esse aprendizado, com mais responsabilidade e profundidade. Porque não adianta você ser um ser raso, achar que você é sábio, mas não se aprofundar em nada, nem em você mesmo, tá? Então, essas construções que você vai fazer de agora para frente e os significados que você dará vão ser uma nova página para a história da sua vida. Tá? E cada capítulo, a partir de agora, precisa ser diferente do que você já escreveu. Então, eu te faço o convite a fazer essa reflexão a partir de agora. Tá? E não esqueça, nós, do Engenharia Humana, estamos aqui para pegar na sua mão e não soltar mais nessa caminhada. Mas, entenda que, para você se conhecer, não adianta só cocriar, você tem que agir. Então, aperta o botãozinho aí e manda uma mensagem pra gente que a gente vai te responder, tá? Muito obrigado de coração para quem entrou aqui, a gente não conseguiu agradecer. E eu deixo o meu beijo de gratidão por essa noite tão especial que vocês passaram aqui com a gente. Robson? A hashtag vá se desenvolver. Aqui, ó. Olha lá! Vai se desenvolver. Aí, ó. Que lindo! Vai se desenvolver. Está Obrigada, disponível no gente. site, tá? Movimento. Ó, Vem fazer parte desse Gratidão. movimento, vem se desenvolver com a gente, vem se conhecer, vem se Todos estão conectar. bem-vindos. Muito bem-vindos. Beijo, gente. Beijo, Gratidão. André. Até terça-feira da semana que vem. Até terça-feira. show. A transmissão se encerra em 3, 2,